Olá, seja bem-vindo ao canal Recapitulando. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo aqui em Gênesis, no livro da Bíblia. Isso mesmo. Vamos olhar para as histórias bem complexas, né, de Isaac, Jacó, Esaú, focando um pouco nas escolhas deles e, claro, na mão de Deus ali na intervenção divina. A ideia é ver o que a gente aprende com isso tudo. Exato. E, olha, para começar, é interessante ver que esses problemas de família, eles não começam com Jacó e Esaú, né? Verdade. Já vem de antes. O próprio Abraão, depois que Sara morre, ele casa de novo com Quetura. Ah, sim. E algumas fontes que a gente consultou, elas sugerem que essa poligamia, que era mais um costume pagão, né, acabou trazendo sofrimento lá na frente. Tipo o que, por exemplo? Bem, falam da opressão dos midianitas, que eram descendentes dela, e também da rivalidade que já existia com os ismaelitas. Mostra como uma decisão, sabe, pode ecoar por gerações. Nossa, faz sentido. E aí tem o contraste com Isaac, né? Porque, apesar dos outros filhos de Abraão parecerem férteis e tal, Sim, a bênção divina mesmo, a promessa, ficou com ele. exatamente. E o material que a gente viu destaca muito a paciência do Isaac. É verdade, isso chama atenção. Ele e Rebeca esperaram 20 anos. 20 anos por um filho, orando, e Isaac não tomou outra esposa, o que era comum na época, talvez esperado até. Pois é, sugerem que ele, aprendeu com os erros ou as dificuldades que ele viu na casa do pai. Que desviar do caminho de Deus, mesmo que pareça mais fácil, não compensa. Meio que um eco daquele conselho de Paulo depois, né? Pra gente aprender com o passado. Justamente, essa paciência, essa confiança, mesmo sem filho por tanto tempo, marca uma diferença. Mas a tensão continua na geração seguinte. E como? Já começa, literalmente, na barriga da mãe, né? Nossa, sim. A gravidez da Rebeca foi difícil. Os gêmeos Jacó e Esaú lutando lá dentro. Caramba! E as fontes veem isso como um sinal já da natureza humana falha, do conflito que viria. E tem a profecia para Rebeca, né? Que o mais velho serviria ao mais novo. Isso. E é importante ver como interpretam isso. Não é que era um destino cravado, que tira a responsabilidade deles. Ah, entendi. É mais fruto da presciência de Deus. Deus já sabia das escolhas que cada um faria. A ideia é que a profecia se cumpriria por causa das ações do Esaú, entende? Quer dizer, dependia das escolhas dele. Em parte, sim. Ele tinha um caminho, mas as escolhas dele levaram para outro lado. É fascinante pensar nisso, né? O conhecimento de Deus e a nossa liberdade. E aqui a coisa fica bem dramática. O Esaú, que era o homem do campo, impulsivo, chega com fome e, por um prato de lentilhas, vende o direito de primogenitura para o Jacó. É impressionante, né? É mais que só herança maior, né? Tinha um peso espiritual ali. Exato. Liderança espiritual, familiar, e as leituras falam que ele desprezou a bênção. O foco dele era o agora, o prazer imediato, a barriga roncando. E o ambiente em casa não ajudou muito, pelo visto. Pois é, o favoritismo dos pais é apontado como algo bem negativo. Isaac preferia Esaú? Sim, talvez reforçando esse lado impulsivo, mais ligado às coisas da terra. E Rebeca preferia Jacó. O que talvez levou ela a empurrar ele para buscar a bênção do pai do jeito errado, enganando. Ia, né? Fundamental, Jacó, mesmo errando no método, ele queria a bênção espiritual, a ligação com a aliança de Deus. Enquanto Esaú estava de olho na parte material, nos privilégios. Isso. Mas olha, os dois erraram feio. Buscar coisa boa por caminho torto só traz problema. E a consequência para o Jacó é imediata: fugir. Exato. Consegue a bênção na marra, mas tem que fugir para não morrer pelo irmão. Imagina o estado dele. As fontes descrevem ele arrasado, rejeitado, culpado, sozinho e percebendo, talvez como nunca antes, que ele dependia totalmente de Deus para proteger ele. Uma vulnerabilidade total. É nesse fundo do poço que vem o sonho. É nesse ponto de desespero, no meio do nada, que ele tem o famoso sonho de Betel, a escada. A escada com os anjos, Sim. ligando a terra ao céu, anjos subindo e descendo. Um símbolo muito forte da graça de Deus. A conexão, né? Isso, a conexão sendo refeita, alcançando Jacó mesmo ali, naquele estado miserável, pecador. Uma análise até diz que não tem erro ou distância que a graça de Deus não possa alcançar,
lembrando o Salmo 139. E por que Deus age ali? Ele merecia? A interpretação é que não é por merecimento. Talvez Deus tenha visto ali um coração que podia se arrepender, um coração quebrantado. Entendi. E aí Deus fala com ele no sonho, né? Fala, reafirma a aliança feita com Abraão, com Isaac, promete a terra, descendência incontável e a proteção dele onde quer que Jacó fosse. Uau! E como Jacó reage a isso tudo? A reação é de temor, de espanto. Nossa, Deus está aqui, eu nem sabia. Reconhecimento, né? Total, ele reconhece a santidade do lugar, pega a pedra que ele usou para dormir, levanta como memorial e chama o lugar de Betel, casa de Deus. E ele faz um voto também. Faz, promete fidelidade, promete o dízimo de tudo que Deus der para ele. Mas, olha, não é visto como uma barganha, tipo, eu faço isso se você me abençoa. Ah, não. Não, é mais uma resposta de gratidão. Gratidão pela graça que ele acabou de receber e pela promessa que foi feita, apesar de tudo que ele fez. Parece que quanto mais a gente vê a nossa falha, mais a gente valoriza a graça que não merece. Fica muito claro o contraste no final das contas. Esaú focado no agora, no material. É chamado lá em Hebreus de impuro ou profano. Vendeu o direito por uma comida e depois, mesmo querendo voltar atrás com lágrimas, não achou lugar para arrependimento, perdeu a herança espiritual. Já Jacó que errou feio, mas buscando algo espiritual, mesmo que de forma torta. Na fuga, nesse quebrantamento, ele encontra a graça de Deus em Betel, uma graça que transforma. É, uma lição forte aí. Uma reflexão que sai dessas fontes é essa. A história humana é cheia de erros. A gente quebra e Deus conserta. A lição é não endurecer o coração como Esaú, sabe? Não se fechar para o arrependimento verdadeiro, mas ficar aberto para Deus guiar. Confiar nos planos dele, mesmo que peça paciência. É um chamado para ser guiado pelo Espírito e não pelos impulsos. Fica a pergunta, né? O que a gente está priorizando hoje? O prato de lentilhas do momento ou a bênção que dura? Exato. Até amanhã no próximo capítulo, pessoal. Até mais. Até mais.